Eu não sou convidado para as fotos de grupo. O trânsito é um problema agora para mim. As músicas não tocam mais quando eu entro numa sala. O lado positivo é que eu posso dar um discurso assim sem usar uma gravata e sem criar um escândalo em casa. Eu espero. Mas mesmo que eu não tenha que comparecer a cúpulas assim, eu tenho o hábito, e quando a questão é a saúde do nosso planeta e o mundo para nossas crianças, então eu tenho dificuldade. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar o que aconteceu nos últimos 6 anos, quando falei na Conferência de Paris. E para falar sobre os passos que devemos dar para continuar atingindo grandes objetivos, porque quando se trata do clima, o tempo está acabando. Vocês ouviram a mesma mensagem de outros líderes mundiais na semana passada. E agora, com ele que eles saíram, nós podemos reportar que progressos significativos foram feitos desde Paris. E os acordos feitos aqui em Glasgow, graças a muitos de vocês, incluindo meu amigo John Kerry aqui, que é incansável, e sua equipe também. Graças aos seus esforços. Aqui em Glasgow, vemos a promessa de mais progresso. O que também é verdade é que, coletivamente e individualmente, ainda estamos atrás. Não fizemos o suficiente para lidar com essa crise. Temos que fazer mais. Se isso acontecer ou não, vai depender da ação de vocês, não somente aqueles nesta sala, mas todos assistindo ou lendo a transcrição de meu discurso de hoje. Isso já era verdade 6 anos atrás. Em Paris, nosso objetivo era transformar o progresso em uma estrutura que daria a confiança ao mundo de um futuro com baixo carbono, onde os países atualizariam suas metas regularmente. Um acordo que ajudaria a países desenvolvidos a obterem recursos para superarem essa fase de desenvolvimento e ajudar as nações mais vulneráveis ao clima, para os recursos que precisam para se adaptar. Queremos que as empresas e os investidores tenham a certeza de que a economia global está em direção a um futuro sustentável. Em outras palavras, nossa esperança era criar um acordo que desse uma chance para nosso planeta. Era a nossa ambição. E, em algumas medidas, o acordo foi um sucesso. Pela primeira vez, líderes de quase 200 nações, países em desenvolvimento e desenvolvidos, fizeram um acordo para confrontar uma ameaça às pessoas de todas as nações. E para todas as divisões do nosso mundo, quando temos uma crise, podemos nos unir para lidar com isso. Na época, também acreditávamos que se suficientes países mostrassem seriedade sobre o clima, então outras instituições, principalmente no setor privado, começariam a participar também. E nos últimos 6 anos, isso é o que aconteceu. Hoje, mais de 1/5 das grandes empresas do mundo já determinaram metas net zero. Não só porque é a coisa certa a fazer para o meio ambiente, mas, em muitos casos, porque faz sentido para seus resultados. Mais de 700 cidades em mais de 50 países prometeram encurtar suas emissões pela metade até o fim da década e atingir o net zero até 2050. Cerca de 1/3 do setor bancário do mundo decidiu alinhar seu trabalho ao Acordo de Paris.
Isso é significativo. Claro, nos Estados Unidos, algum de nossos progressos ficou parado quando o meu sucessor decidiu sair do Acordo de Paris. Eu não fiquei muito feliz com isso. Mesmo assim, a determinação de nossos governos locais e estaduais, assim como as regulamentações e o investimento que meu governo fez, permitiu que nosso país avançasse, apesar da hostilidade da Casa Branca. O investimento de 90 bilhões que fizemos em 2009 ajudou a começar o setor de energia limpa nos Estados Unidos e a adaptação dos consumidores e dos mercados. E mesmo quando o governo de Trump diminuiu a meta de emissões e questões de regulamentação para a indústria automotiva, muitas empresas decidiram manter a transição para veículos elétricos e diminuir as emissões. A bola está em jogo. E não parou. A ciência e tecnologia continuaram a avançar. Então, hoje, o preço de energia eólica e solar diminuiu e hoje a energia limpa é mais barata em alguns lugares do que combustíveis fósseis. No mundo todo, cientistas e empreendedores estão abraçando baterias mais duráveis para promover um futuro mais saudável e mais acessível. Isso tudo é boa notícia para o planeta e também para as pessoas que estão buscando um emprego. Nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de pessoas trabalham no setor de energia limpa. Isso é mais do que o número de pessoas empregadas pela indústria de combustíveis fósseis. Portanto, apesar de 4 anos de hostilidade contra o clima vindo de nosso governo federal, o povo americano conseguiu atingir nosso compromisso original do Acordo de Paris. Não apenas isso, mas o restante do mundo também ficou no acordo. E agora, com o presidente Biden e seu governo voltando ao acordo, o governo americano está mais uma vez engajado e preparado para assumir um papel de liderança. Todo mundo que viu John Kerry aqui sabe que levamos isso muito a sério. Como o segundo maior emissor de gases poluentes, os Estados Unidos têm de assumir a liderança. Nós temos uma responsabilidade enorme. E, obviamente, ainda temos muito a fazer. Mas, na semana passada, o Congresso aprovou a lei de infraestrutura do presidente Biden, que vai criar, além de outras coisas, empregos em painéis solares e turbinas eólicas e veículos elétricos, e criar a primeira rede de carregamento elétrico para que as pessoas possam viajar com carros elétricos. E eu tenho certeza de que uma versão do projeto Reconstruir Melhor do presidente Biden vai ser aprovado nas próximas semanas. E essa legislação vai dedicar metade de $1 trilhão para reduzir a emissão de gases nos Estados Unidos, mais do que qualquer outra lei já aprovada pelo Congresso. Isso também vai reduzir os custos de energia e vai criar um investimento em energia, vai criar milhares de empregos e vai fazer os Estados Unidos atingir suas novas metas. Novas metas de redução de 52% das emissões de gases poluentes até 2030. Os Estados Unidos estão de volta. E os Estados Unidos não estão sozinhos. No começo desse ano, o governo do Reino Unido, nossos anfitriões, querem cortar as emissões
quase 80% até 2035. A União Europeia também está em busca da neutralidade de carbono até 2050. A Coreia aprovou uma lei em setembro que exige que o governo corte as emissões em 35% até 2030. O governo canadense está em busca da neutralidade de carbono em 2050, com outras metas ao longo do caminho. Portanto, Paris mostrou que o progresso é possível, criou uma estrutura, um bom trabalho foi feito lá e um bom trabalho tem sido feito aqui. Essa é a boa notícia. Agora a má notícia. Não estamos nem perto de onde deveríamos estar. Para começar, apesar do progresso que Paris representou, a maioria dos países não conseguiu cumprir os planos de ação que estabeleceram há 6 anos. E as consequências estão se tornando piores a cada dia. No mês passado, um estudo mostrou que 85% da população estão passando por questões climáticas justamente por conta da crise climática. Tempestades, enchentes, secas. Partes do mundo estão se tornando mais perigosas para se viver, criando novos padrões de migração e piorando os conflitos no mundo inteiro. É uma das razões pelas quais os Estados Unidos, o Pentágono e outras agências estabeleceram que as questões climáticas são uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos e outros países. Mas não apenas não atingimos as metas que estabelecemos em Paris. Lembrem-se, Paris era para ser o começo e não o fim de nosso trabalho conjunto para controlar a crise climática. Em 2015, sabíamos que mesmo que os compromissos fossem totalmente cumpridos, ainda não conseguiríamos manter a temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. E é por isso que o Acordo de Paris era uma estrutura para que os países continuarem a atualizar suas metas com mais recursos e à medida que a tecnologia diminuísse o custo da transição para uma economia limpa. Portanto, estamos aqui em Glasgow e, assim como era verdade em Paris, tem notícias boas e ruins sobre o que tem acontecido aqui na última semana. A boa notícia, em boa parte por conta do esforço de todas as pessoas nessa sala, as horas de trabalho dedicadas, com café fraco e comida ruim, sentindo sono, por conta de vocês, países no mundo inteiro estão reconhecendo que esta é uma década decisiva para evitar um desastre climático e estabelecer metas para 2030. Mais de 100 países nesta última semana se comprometeram a reduzir a emissão de metano em 30% até 2030. Diminuir a emissão de metano é a forma mais rápida e efetiva de limitar o aquecimento. Mais de 100 países também prometeram parar com o desmatamento e reverter o desmatamento até o fim de 2030. Empresas do mundo inteiro, grandes marcas, as maiores deste país, querem criar um mercado para a tecnologia de que precisamos para a transição para a energia limpa. Aqui em Glasgow, nações se comprometeram a ajudar países mais pobres para diminuir o uso de combustíveis fósseis. O presidente Biden anunciou que os Estados Unidos vão aumentar em 4 vezes o investimento, até 11 bilhões de dólares, incluindo 3 bilhões de dólares dedicados a países vulneráveis a lidar com os impactos da crise climática. E os Estados Unidos, junto com outros países, concordaram em diminuir o financiamento público de desenvolvimento de combustíveis fósseis, com exceções
limitadas. Portanto, essas são conquistas importantes. Vocês devem estar orgulhosos e precisamos comemorar esses compromissos, mesmo que tenhamos de exigir que os signatários cumpram com o seu acordo. Isso vai exigir esforço, mas vamos assumir que vamos conseguir tudo isso. Isso é muito importante. Mas, mais uma vez, precisamos reconhecer que este progresso é parcial. A maioria das nações não tem sido tão ambiciosas quanto devem ser. O aumento da ambição que antecipamos em Paris 6 anos atrás não tem sido realizada de forma uniforme. Eu tenho de confessar, foi triste ver líderes dos 2 maiores emissores, China e Rússia, não participarem desta reunião. E seus planos nacionais refletem o que parece ser uma vontade de manter o status quo por parte desses governos. Isso é uma tristeza. Precisamos que economias como a Europa e os Estados Unidos sejam líderes nessa questão. Mas também precisamos que a China e a Índia também participem. Precisamos que a Rússia também seja um líder, assim como Indonésia, África do Sul, Brasil. Ninguém pode ficar de fora. Reconheço que estamos vivendo um momento em que a cooperação internacional é menor. Um momento de mais tensão geopolítica e estresse, em parte por conta da pandemia, em parte por conta do aumento do nacionalismo e impulsos tribais ao redor do mundo. E sim, em parte por conta da falta de liderança dos Estados Unidos em uma série de questões multilaterais. Sei que é difícil conseguir a cooperação internacional com essas tensões, mas algo deve transcender a política e a geopolítica, e isso é a mudança climática. Nós não podemos voltar atrás e não podemos ficar onde estamos. O mundo tem de dar um passo adiante e tem de fazer isso agora. Como isso vai acontecer? Como preencher a lacuna entre o que é necessário para a nossa sobrevivência e o que parece politicamente possível agora? Eu confesso, não tenho todas as respostas. Sei que também é verdade para vocês também, aqueles que estão nessa linha de frente, especialistas. Há momentos em que fico desanimado também. Há momentos que o futuro parece sombrio. Há momentos em que tenho dúvidas de que a humanidade consiga se organizar antes que seja tarde demais. E as imagens distópicas começam a aparecer em meus sonhos. E mesmo assim, sempre que sinto tal desânimo, eu me lembro de que o cinismo é o recurso dos covardes. Não podemos nos dar ao luxo da desesperança. Temos que reunir a vontade e a paixão e o ativismo de cidadãos para forçar os governos, empresas e todos os outros a cumprir este desafio. É isso que fez com que os Estados Unidos cumprissem suas metas, mesmo sem tanta liderança. Não foram só autoridades ou CEOs fazendo o certo, foram cidadãos comuns
fazendo suas vozes serem ouvidas, sendo claro de que precisamos resolver este problema independentemente dos obstáculos. Pessoas que se organizaram, educaram os outros em suas comunidades, pressionaram governos e empresas para serem melhores. Pessoas que transformaram sua paixão em votos. Esse é o tipo de compromisso de que vamos precisar no futuro. Porque não se trata aqui de números. Não é só essa ciência. Trata-se de política, cultura, moralidade, a dinâmica humana. Como trabalhamos juntos para realizar algo grande? E isso se trata também de participação e poder. Pensando na minha experiência como presidente, eu teria o poder de fazer mais para combater a crise climática se eu tivesse uma maioria no Congresso que estaria disposta a tomar ação. E pela maior parte do meu mandato não tive essa maioria. Essa maioria envolve os cidadãos com vontade para fazer o que deve ser feito, forçando os políticos para fazer o que tem que ser feito. Tenho certeza de que o plano Reconstruir Melhor do presidente Biden será histórico e muito bom para a ação dos Estados Unidos contra a crise climática, mas o presidente Biden quer fazer mais. Ele não tem ainda a maioria robusta para fazer isso acontecer. Nós estamos limitados porque um de nossos maiores partidos está do lado de fora, mas ainda expressa hostilidade contra a crise climática e torna isso tudo uma questão partidária. Talvez alguns de vocês tenham a mesma dinâmica em seus países, apesar de que, em geral, os Estados Unidos parecem ter uma oposição mais vigorosa ao clima do que em outros países. Mas a questão é que isso deve parar. Salvar o planeta não é uma questão partidária. Eu reconheço qualquer um no Partido Republicano que leve a sério a questão climática. Esses republicanos existem. O presidente George W. Bush foi um republicano e um dos primeiros presidentes americanos a reconhecer a crise climática. Se vamos agir na escala que é necessária, as mudanças climáticas podem ser vistas no mundo todo como uma oportunidade para ganhar pontos políticos. E para aqueles ouvindo nos Estados Unidos, olha, não importa se você é republicano ou democrata. Se a sua casa na Flórida for inundada pelo aumento dos níveis do oceano, ou sua casa na Califórnia estar pegando fogo, a natureza, a física, a ciência não se importam com a sua filiação partidária. E o que é verdade nos Estados Unidos é verdade em todas as nações. Não precisamos que os democratas, ou o Partido Verde, ou os progressistas trabalhem juntos. Precisamos de todo mundo, mesmo que discordemos em outras questões. O que também é verdade no mundo inteiro, nos Estados Unidos, em todos os países representados aqui, é que a mais importante energia neste movimento está vindo dos jovens. E a razão é simples.
Eles têm mais a perder do que qualquer outro. É por isso que vou falar diretamente com jovens hoje que estão assistindo e pensando o que podem fazer para ajudar. Eu sou pai de 2 filhas na casa dos 20 anos. Então, eu tenho uma certa noção de todas as coisas que os jovens ouvem hoje. Não é sempre fácil ser jovem hoje em dia. E pela maior parte das suas vidas, se vocês fazem parte dessa geração, vocês têm sido bombardeados por avisos sobre o futuro se vocês não lidarem com a mudança climática. E vocês cresceram vendo muito dos adultos que têm a condição de fazer algo, agir como se o problema não existisse, ou se recusarem tomar as decisões necessárias para lidar com a crise climática. E isso é uma fonte de ansiedade e raiva aos mais velhos. Alguns de vocês pensam se vocês terão segurança na comunidade onde vocês cresceram, se poderão criar seus filhos num mundo devastado por mudança climática e migração e conflitos. Como disse uma pessoa de 16 anos, para nós a destruição do planeta é pessoal. E é por isso que minha mensagem para os jovens começa com o reconhecimento de que vocês têm razão de estarem frustrados. As pessoas da minha geração não fizeram o suficiente para lidar com o problema cataclísmico que vocês enfrentam hoje. Mas também quero compartilhar um conselho da minha mãe. Quando eu me sentia ansioso, ou deprimido, ou com medo, ela olhava para mim e falava: se ocupe, trabalhe, mude o que precisa ser mudado. E, por sorte, é exatamente o que os jovens no mundo inteiro estão fazendo hoje. 2 anos atrás, Greta Thunberg inspirou milhares de pessoas a se juntar ao maior protesto contra a crise climática. Muitas pessoas conhecem a Greta, mas o mundo tem muitas Gretas. Uma das coisas que fazemos na Fundação Obama é encontrar ativistas do mundo inteiro que estão liderando essa questão da crise climática. Vocês ouviram a Sheila Babata aqui, das Ilhas Mariana do Norte. Ela está buscando proteger os recursos naturais e ajudando os jovens a assumir a liderança na luta contra as mudanças climáticas e pelos direitos humanos. Conheci Carlos Gomes, do Panamá. Ele representou o país nas negociações de Paris com 22 anos. E hoje ele está aqui como o negociador do clima do governo de seu país. Temos Colette Pinchan, fundador e diretor do Centro de Golfe em Louisiana, nos Estados Unidos. Estão ajudando as comunidades negras no Sul que sentem a questão da crise climática com mais força, criando economias e comunidades mais sustentáveis. E temos Louise Neubauer, ativista que lidera os protestos sextas-feiras para o futuro na Alemanha. Luísa ajudou a organizar mais de 200.000 pessoas, colocando pressão nos partidos alemães para levar a questão da crise climática a sério. Isso é assustador, ela disse. Então, como transformar a ansiedade em algo construtivo?
É isso que esses jovens líderes já estão fazendo. Eu vou conversar com muitos hoje à tarde, porque essas pessoas não estão só trabalhando para seus países, estão formando um movimento além das fronteiras para fazer as gerações mais velhas que nos colocaram nessa situação enxergarem a obrigação que têm. E se essas pessoas velhas não vão ouvir, então tem que abrir o caminho. Nesse momento, alguns dos jovens olhando, assistindo, pensam, eu não tenho tempo de organizar 200.000 pessoas ou propor uma emenda à Constituição. Eu tenho uma prova de matemática na semana que vem. Eu entendo. Como, diferente da Greta, eu não estava na capa da revista Time com 16 anos. E se eu não ia à escola, não tinha nada a ver com a crise climática. Mas há muitas coisas que cada um de vocês, jovens, pode fazer que não exige que devotem a vida inteira, mas que vão fazer uma diferença. E a primeira e mais importante é que, se você já tem idade para votar nessa questão, votem como se sua vida dependesse disso, porque depende. Eu reconheço que muitos jovens não acreditam na política, mas o fato é que não teremos mais planos ambiciosos surgindo dos governos, a não ser que os governos sintam a pressão de seus eleitores. Em uma pesquisa sobre jovens em 22 países, mais pessoas citaram a crise climática como a questão mais importante afetando as pessoas no mundo. Os jovens entendem, mas nem sempre votam do mesmo jeito que os mais velhos. Muitos jovens estão percebendo agora que precisam tornar seus interesses algo a ser ouvido. Então, na eleição presidencial de 2020, nos Estados Unidos, os jovens expressaram sua preocupação com a crise climática e também votaram 11 vezes mais do que em 2016. Isso faz com que os cidadãos se posicionem. Como um organizador de 21 anos disse, os jovens entendem que, se vamos salvar nossas vidas, temos de fazer isso sozinhos. E isso faz parte do poder que vocês têm de usar. Não pensem que vocês possam ignorar a política. Vocês não precisam gostar, mas não podem ignorar. Também não podem ser muito ingênuos. É parte do processo que vai entregar isso para todos nós. A segunda forma de criar um impacto é pressionar as empresas a fazerem o que é certo. Os membros de sua geração já mostraram que vocês não vão comprar produtos que não são responsáveis com o desafio climático. E também não vão comprar de empresas que tornam a crise climática mais grave. Eu sei isso por conta das minhas filhas, quais produtos elas compram, quais empresas apoiam. Elas fazem isso como consumidoras e como cidadãs ativas. E os CEOs vão aprender essa lição. As empresas começaram a perceber que ser mais eficiente em energia é bom para os resultados, mas também existe a oportunidade de que ter seriedade com a crise climática é uma oportunidade de ganhar mais funcionários e clientes. As empresas também vão perder clientes e outros funcionários se não estiverem do lado certo da questão. E isso é parte do seu poder. Vocês devem usá-lo. E ao fazerem isso, vocês devem educar seus pais, tios, tias, avós e professores
chefes, porque um planeta sofrendo de aquecimento, vocês cresceram ouvindo isso, e isso faz parte da sua infância. Mas as gerações mais velhas não têm essa referência. Mas eles os amam e se preocupam com vocês e os ouvem mais do que vocês pensam. Se vocês explicarem a importância da questão para vocês, vocês podem fazer com que as pessoas repensem sua posição ou pelo menos ter a cabeça um pouco mais aberta. Eu tenho certeza de que vão ouvir vocês mais do que um político ou um especialista na televisão ou um ex-presidente. Este é o poder que vocês têm. Vocês devem usá-lo. E por fim, quero dizer, não será suficiente mobilizar os convertidos. Não será suficiente pregar para os padres. Não será suficiente aumentar a intensidade entre as pessoas que já conhecem a crise climática e já concordam conosco e se importam com isso. Os protestos são necessários para aumentar a conscientização. Campanhas com hashtag podem ajudar na conscientização, mas para criar a coalizão de base necessária para ações ambiciosas, precisamos convencer pessoas que ou não concordam conosco hoje ou que são indiferentes à questão. E para mudar as mentes desses cidadãos, dessas pessoas em nossos países, temos de ouvir mais.